os atributos da riqueza. Tá? Então, basicamente, todo o ativo ele tem 4 atributos básicos. Tá? Só que esses 4 atributos básicos, eles podem ser, quer dizer, pode aumentar, tá bom? Pode aumentar. Então vamos lá. O primeiro atributo básico, né, do ativo é a propriedade. Vamos lá. Propriedade é fácil, né? É tranquilo. O que é a propriedade? É o seu direito lá, o seu bem. Então você tem lá, compra um terreno, né? Compra um terreno e se ele valorizar, você ganha dinheiro. Então você tem um imposto do lucro, né? Pelo seu atributo de propriedade. Tá? Tem um segundo que se chama usufruto. O usufruto também é bem tranquilo. Acho que é bem tranquilo o usufruto. O usufruto é o aluguel. Então você compra uma casa, você pode alugar essa casa, a escritura continua sua e você recebe um aluguel, um dinheiro lá do aluguel. O que é o aluguel? É a venda do usufruto. Você está vendendo esse usufruto. Tá certo? E o usufruto tem o fator de temporalidade aí. Tá? Agora tem um terceiro, né, que se chama, pouco falado, mas a gente já sabe, quem opera já sabe, chama lastro. Então qual que é o que é o lastro? Bom, você está lá, você quer ter um financiamento, então o banco vai te cobrar um preço lá. Aí você chega e fala assim, uma taxa de juros. Aí você fala assim, olha, eu deixo minha casa como garantia. Pronto, a taxa de juros já cai. Então, ou seja, o lastro tem valor. O lastro tem valor. Ainda bem que tem valor. Porque se o lastro não fosse de graça, você pode ter lastro, então eu vou lá, pego uma carta de fiança de 3 milhões para operar opções, não, já pego uma de 50 milhões, pô. É só pegar e ir forçando o mercado até vir a favor, se eu tenho margem para ficar carregando a posição. Né? Até tem uma frase, né? Quem tem margem não paga a conta. E efetivamente não paga a conta desde que a sua margem seja o suficiente. Tá? Então o lastro ele pode lastrear, pode dar garantia para outras operações. Então ele tem preço, tá? Ele tem valor. E por último, tá? Não é o último, tá? A gente fala que é o último que a gente está citando aqui, mas é a assunção. Então aquilo que tem assunção, tá? Ele também tem um valor. Então um exemplo de assunção. Eu vou lá no caso do... eu vou lá, pego um terreno que eu comprei lá por 200 mil e coloco para vender por 250 mil. E não vende depois de um mês, de 2 meses, 3 meses. O que acontece? Então, não acontece nada. Eu só ganho, o quê? Pelo atributo da propriedade se eu conseguir vender. Então, no caso de assunção, para mercadorias físicas, em geral, não tem valor financeiro. Porque eu boto lá um anúncio lá no jornal eletrônico para vender um terreno. Ele não vendeu, eu não ganho nada. Só que no caso das ações é diferente. Quando você toma uma assunção, você é pago por isso. É o exemplo das opções. Então eu tenho lá, por exemplo, eu tenho lá um ativo, tenho lá Petrobras está R$30 e eu assumo a minha venda no 32. Quer dizer, no 32 eu vendo ele. Então eu vou ser pago por isso. Eu posso vender uma opção lá no 32 que, se o mercado chegar no 32, eu sou obrigado a entregar. Mas se não chegar no 32, eu fico com prêmio. Então esse é o conceito de assunção. Você assume uma venda ou assume uma compra. Então a assunção é dada pelas opções. Então esses 4 atributos, 4 atributos da riqueza. Tá? Então vamos lá, vamos dizer que isso daqui são os atributos da riqueza. Toda riqueza, em geral, tem esses 4 atributos. Agora, no fundo imobiliário, aconteceu uma coisa fantástica no fundo imobiliário. É que, infelizmente, ainda não chegou lá. Então, os fundos imobiliários agora permitem que se alugue as cotas, não é? Então, você comprou lá um fundo imobiliário. Então, você tem o quê? Você tem o título de propriedade daquele fundo. Então, isso daqui é a propriedade. Se ele valorizar e você vender, você ganha. E se desvalorizar, você perde. Mas é um atributo, da propriedade, é um atributo da riqueza. Usufruto. Aquele imóvel está sendo alugado. Então, você já está ganhando usufruto sobre o imóvel. Certo? Sobre o imóvel que está sendo alugado, que é distribuído na forma de dividendos. Bom, agora tem algumas corretoras que aceitam como lastro, como garantia para day trade, né? Aí você faz o day trade, perde no day trade e já vende a cota do fundo para pagar o day trade, né? E se ganha, provavelmente você vai alavancar.
ou você vai ter que ter muito controle, né? Só que o fundo imobiliário ainda não tem assunção, porque ele não tem opções. Mas olha só que coisa, mas você pode alugar as cotas do fundo imobiliário, não é isso? Ou seja, você tem o usufruto físico, que você vendeu para receber o dividendo, e tem o usufruto o quê? Escritural. Quer dizer, se você conseguisse... Aqui, o nosso mercado de BTC é uma porcaria, gente. Desculpa dizer, é uma porcaria. Pô, o cara deixa lá as ações para alugar, o cara recebe tão pouquinho que acaba não compensando. Tá? Tem algumas ações, por exemplo, nos Estados Unidos, tem algumas ações, você consegue alugar por 15% ao ano. Aqui no Brasil, a maioria é 2%, 1%, é muito pouco. E outra coisa, eu fico com a maior parte. Então, infelizmente, esse mercado aqui, eu não vejo realmente um ganho significativo para quem faz o BTC, aluga as ações, né? Deixa as ações no aluguel. Tá? Mas um fundo imobiliário é bem interessante, porque ele tem o quê? Um usufruto duplo. Um usufruto em relação ao imóvel físico, você recebe um dividendo. E o usufruto você pode alugar as cotas. Até hoje eu não vi ninguém conseguir alugar cota de fundo imobiliário com preço bom. Conseguiram 0,5% ao ano, 0,3%, é muito pouco, né? E pelo trabalho que dá para você fazer o imposto de renda disso, eu não sei se vale muito a pena, não. Agora, se a alocação, o aluguel dos fundos imobiliários fosse tipo alguma coisa do tipo 6, 7% ao ano, aí seria ótimo, que é um dividendo a mais. Tá? Esperar que um dia, não, eu espero que nunca tenha opções sobre fundos imobiliários. Porque senão vão me descontrolar. Vamos descontrolar. Então, eu sei que são os 4 dá para explorar qualquer um dos 4. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos pensamentos, ou então das linhas epistemológicas. Nós estamos muito acostumados com uma coisa. Nós estamos acostumados, nós nascemos nisso, vivemos nisso e acreditamos que só existe esse modelo de lógica. Tá? Que é o racionalismo cartesiano. Tá? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre abordagens epistemológicas. Tá? Então, nós falamos muito sobre o racionalismo cartesiano. Tá? Então, o racionalismo cartesiano, tá? Ele é uma linha uma abordagem que ela é bastante difundida e nós já nascemos nele. Então nós conseguimos vislumbrar uma outra coisa. Então até mesmo quem odeia as ciências exatas, odeia não, vamos dizer assim, não se dá bem, vai. Ou melhor, ainda não se dá bem. Tá? Porque no final das contas, né, as ciências exatas, como a matemática, a lógica matemática, é um negócio fantástico. É um negócio fantástico. É tão fantástico que até hoje, né, eu duvido quem não for da área de tecnologia, aliás, até da área de tecnologia, né? Quem é que já realmente utilizou a fórmula de Bhaskara no dia a dia? Realmente, é difícil. É difícil usar a fórmula de Bhaskara no dia a dia. Né? Até, né, tem uma postagem no Facebook que fala o seguinte, fala assim, olha, mais um ano se passou, eu ainda não usei a fórmula de Bhaskara. Isso é verdade, isso daí. Tá? Mas você aprende isso daí. E a forma de Bhaskara, né, ou então aquela função de segundo grau, todas aquelas formas que a gente vê no colegial, né, sim, eles pertencem, né, a uma abordagem, né, cartesiana. Aquilo está certo? Até está certo, claro, senão não se propagaria, né, através do séculos. Mas é um tipo de abordagem que nós temos alguma coisa como uma verdade absoluta. Tá? Então, se você for pegar lá você pegar uma fórmula, por exemplo, fala assim, olha, qual que é a fórmula de Biot-Savart? Se digita lá no Google, só vai aparecer uma fórmula de Biot-Savart, só vai aparecer uma, não vai aparecer nenhuma outra. Né? Inclusive foi o prêmio Nobel, né, de Física, e eu falo da fórmula de Biot, que escreve assim, Biot-Savart, porque é uma das formas mais fantásticas que tem, não pela sua utilidade, mas pelo quê? De como que o cara ganhou o prêmio Nobel. Simplesmente ele substituiu, né, uma equação do movimento circular uniforme com uma equação de força magnética e ganhou o prêmio Nobel com isso. Foi o único prêmio Nobel
da física que foi ganho só com papel e lápis. Tá? Depois vocês procuram lá, né, a fórmula de Biot-Savart. Tá? Então, tudo isso pertence a essa abordagem do racionalismo cartesiano. Eu lembro que no primeiro colegial tinha um negócio chamado indução finita. Tá? Indução finita. Tá? Que é um negócio lá da matemática, assim, demonstra que essa fórmula é verdadeira. Aí tinha a indução finita. Cara, aquilo é fantástico. Aquilo realmente é fantástico. É fantástico que pode te levar a conclusões completamente inadequadas em relação a determinados fenômenos. Então, quando o cara começa a estudar indução finita, tá? Depois, na faculdade, quem faz matemática, vai lá para a teoria dos conjuntos e análise real, ele começa a acreditar que tudo funciona sob uma ótica racionalista. E não deixa de ser verdade isso. Isso não deixa de ser verdade. Porque tudo que nós vemos, né, hoje, toda ciência, é vindo, sim, tem no seu fundo o racionalismo cartesiano. Mas existem outras visões de ciência. Existem outras visões. Então, tem um cidadão, tá, que esse daí, eu acho que infelizmente ele já faleceu, tá, mas é um cidadão chamado Mau Pialugi. M-A-U Pialugi. Esse cara é um cara fantástico. Ele foi um dos últimos grandes navegadores, né, polinésios, né, ele já é falecido, né, e ele trabalhou lá na Universidade do Havaí. Tá? Ele é um cidadão que ele descende das famílias havaianas, ele é um polinésio, se eu não me engano, ele nasceu lá na Polinésia, e ele fazia o quê? Ele instruía, né, ele é um instrutor de navegação sem instrumentos. Fazia lá um sextante com uma casca de coco lá, né, olhando as estrelas. Tá? Aquilo é fantástico. Fantástico. Né? Então, eles têm que ter uma outra abordagem. Tá? Então, aqui, quando a gente olha sobre a ótica cartesiana, a gente fica pensando o seguinte: como é que os polinésios saíram lá da Ilha de Páscoa, saíram lá da Polinésia Francesa? A história é o seguinte: ninguém sabe de onde vieram os polinésios. Tá? Porque os polinésios aparecem o seguinte: eles aparecem na ilha de Taiwan há alguns milhares de anos atrás. Eles aparecem, tem vestígios polinésios na ilha de Taiwan. Só que o taiwanês é chinês, quer dizer, mais parecido com o chinês. Mas eles não são malaios. Tá? Então, os malaios, a gente não sabe de onde eles vieram. Talvez, provavelmente vieram do continente asiático, chegaram até Taiwan e de lá eles se dispersaram, né, pela Polinésia. Mas nessa fase da Polinésia, quando vocês já estavam lá na Polinésia, cara, conseguiram chegar na Ilha de Páscoa, Páscoa é longe lá da Polinésia, conseguiram chegar em Madagascar, colonizaram Madagascar. Quando você vai ver o povo de Madagascar, é completamente diferente, eles são polinésios. Tá? Então, a gente fica pensando, mas como é que eles conseguiram atravessar? Então, sobre a ótica cartesiana, como é que você faz com um barco atravessar o oceano? A primeira coisa que vem na cabeça tem que ser estável. É a primeira coisa que a gente pensa, tem que ser estável. Inclusive, quando você vai ver os documentários sobre os polinésios, como que é? É um barco, ele está assim, né? E tem um tronco aqui, né? Tem um tronco aqui para estabilizar. Os barcos deles são assim, hoje. Só que isso daqui é uma porcaria. Por que é uma porcaria? Então você imagina você lá na Polinésia Francesa, uma daquelas ilhas lá, e tentando chegar, né, na Ilha de Páscoa aqui. Cara, se essa canoa virar, você não consegue desvirar ela. Não tem torque, você não vai ter força para desviar isso daqui. Isso daqui para virar, isso daqui se tiver um tronco pesado, é um baita de um torque aí. Então vamos supor que isso daqui você não consegue. Pois é, então até a nossa percepção, ela é enganada. Os polinésios, quando eles chegaram aqui, e foram até a Ilha de Páscoa, foram até Madagascar, não foi com esse tipo de canoa. Foi com alguma coisa parecida com um caiaque, com uma certa vedação aqui, que ele não era estável. Ele era hidrodinâmico. Por quê? Porque aí se virar, desvira fácil. Você pode ter certeza absoluta, você não vai conseguir atravessar milhares, né, algumas milhares de milhas náuticas sem um barquinho desse virar. Navios viram, né? Imagina um barquinho desse daqui. Como vai virar? Já deixa ele como então deixa ele hidrodinâmico. Então você veja que nem sempre a abordagem cartesiana é a abordagem que, vamos dizer, entre aspas, é a ideal. É ideal para cada situação. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre um outro tipo de abordagem, tá? Que é a parametrização cardinal.
Então, a parametrização cardinal, tá certo? Ele, veja bem, ele é uma parametrização, então ele não é científico. Ele não é científico, tá? Isso surgiu principalmente, né? Bom, surgiu principalmente esse modelo de, vamos dizer, ele não é um modelo científico, não como nós conhecemos, porque a ciência, né, para o Ocidente é diferente. A ciência tem que ter hipótese, demonstração, tese, estresse teste, tem uma série de coisas, tá? Mas esse conceito de parametrização cardinal, ele deve ter surgido mais ou menos em todo o século XIV e século XV, tá? Principalmente para a questão de contabilidade. Então vamos pensar o seguinte, né? Bom, o Império Russo, ele não é esse gigante que como que é, vamos dizer, como é que é, de uns tempos para cá. Sempre foi gigante, o Império sempre foi gigante, tá? E quando a gente vai estudar a história da Rússia, nós vemos que a Rússia, na verdade, eles foram suecos que foram para lá, né? E fundaram lá o Principado lá de Moscóvia, enfim, tá? Tem toda uma história lá, mas ele sempre foi gigante. Então você imagina, tá? Então na época, né, lá nos anos de 1500, 1600, como é que eles controlavam os impostos? Como é que fazia o recolhimento de impostos? Tá? Então o recolhimento de impostos sempre foi um negócio, sempre foi um grande desafio para os governos centralizados, tá? Então o que eles faziam? Faziam o seguinte, olha, então vai fazer lá, fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, olha, bom, quanto que você consegue plantar de sorgo aí? Então são tantas, aqui nessas regiões mais férteis, eu colho X sacas de sorgo por colheita. Consigo 2 colheitas, então eu tenho lá uma média de saca de sorgo que eu consigo retirar de um pedaço de terra lá. Então o que eles faziam? Faziam um cálculo mais ou menos meia boca, olha, aqui nessa região aqui mais aqui perto, né, perto da Europa, o solo é melhor, dá tantas sacas de sorgo. Olha, e tem 2 colheitas. Lá mais na Sibéria tem uma colheita só. Então eles faziam mais ou menos um cálculo aproximado e recolhiam impostos em cima desse cálculo. Então, isso é uma parametrização cardinal. Ela é ciência? Discutível. Discutível. Mas se você for pensar mesmo, tem uma coisa que nós assumimos como ciência, que é praticamente isso daqui, que é a estatística. A estatística a gente aceita como ciência, às vezes, alguns até como verdade absoluta, dizendo que a estatística explica tudo, não sei o que. Aliás, né, aqui nós temos um problema muito sério, né, dessa postura radical. Essa postura radical é muito ruim. Tá? Então, não, isso resolve tudo. Não resolve nada. Resolve algumas coisas. Mas a parametrização cardinal vem disso. Vem o quê? De uma estimativa empírica, às vezes nem é empírica, né? Às vezes nem é empírica a estimativa. Então, mas ela faz uma estimativa e o pessoal aceita a estimativa. E aí, como que eram feitos o recolhimento de impostos, principalmente, né, em toda aquela região lá da Rússia Central, que hoje é a Rússia Central, né? Ele é baseado nisso daí, e quando eu vi assim, poxa vida, eles não conseguem colher tanto, porque as condições climáticas não são tão boas assim, aí ele pegava e ajustava no parâmetro. Mas era um ajuste no olhômetro mesmo, não era um ajuste técnico, sabe? Não havia uma estatística, alguma coisa tinha que fazer. Então, ele pode ser considerado uma ciência? Não, eu acho que não é uma ciência, mas ele pode ser utilizado, né? Esse conceito pode ser utilizado, principalmente quando você tem algo que a ciência não resolve muito bem. No caso, por exemplo, as opções. As ciências, né, não resolvem muito bem, porque ele tem o quê? Tem o fator comportamento. Né? O valor das opções ele não está só associado à esperança matemática de dar exercício, às cotações, à volatilidade, enfim, a tudo isso daí. Ele também tem um outro fator, que é o medo. Tá? Então, será que, quando você vai ver, por exemplo, você pega lá uma opção, mais ou menos às 16 horas de quinta-feira, uma opçãozinha perto do dinheiro, ou então até longe do dinheiro, Petrobras está R$30, a opção do 31. Você vê que ele está mais ou menos 15, 18 centavos ainda, 1 hora antes do dia final. Por que ele tem esse valor aí? Poxa, o 18, 20 centavos é 0,6%. Quase que um mês de poupança. Por quê? Para 1 hora de tensão, né? Quer dizer, se você aguentar aquela 1 hora e o dia seguinte abrir meio parado, aquilo vira pó. Mas o cara vai pagar aquilo lá. Então, o que acontece?
Isso daqui não é uma ciência exata. Existe um medo lá. Existe um medo envolvido. O medo, a incerteza. Então, a incerteza tem um custo alto. Então, quando são fenômenos assim, é melhor você usar uma parametrização cardinal. Você fala, olha, mais ou menos 1, 2 dias antes do vencimento, ele tem mais ou menos esse valor. Aquilo não é científico, mas você, com base na observação, você consegue chegar nessa conclusão. Tá? Então, por exemplo, uma borboleta. Quanto que vale uma borboleta? Então, tem gente que fala assim, vou montar uma borboleta. E aí, geralmente, quem começa a operar, olha a borboleta, e aí tem aquela promessa. Você pode colocar um pouquinho de dinheiro e ficar milionário com uma borboleta. Você monta uma borboleta pagando 15 centavos, pode dar até R$1. Nunca vai dar R$1 uma borboleta de azar. Ele dá no máximo em torno de 55 centavos se ficar na linha do dinheiro no vencimento. Por quê? Porque no último dia, o miolo da borboleta ainda tem o quê? Carrega medo, ou seja, carrega valor extrínseco. Então, mas se você pegar e falar assim, olha, mas eu sei que 20 dias antes do vencimento, uma borboleta de asa 1, 20 dias antes do vencimento vale 15 centavos. E 10 dias antes vale em torno de 30. Isso é uma parametrização cardinal. Você colocou um número para aquele fenômeno e você se baseia nisso. Então, vamos dizer que o seu parâmetro é de 30 centavos a borboleta, 10 dias antes do vencimento. E aí, em algum momento lá do dia está 25. Você já sabe que aquilo está barato. Você pode comprar e no final do dia você vai para o ajuste. Então, a parametrização cardinal é o quê? É uma abordagem não científica do fenômeno baseada em quê? Em algum histórico. Em algum histórico, não é uma ciência, tá? E tem, né, um outro, né, que a gente chama de empirismo, tá? Polinésio Malaio. Tá? Então, o conceito de empirismo polinésio malaio já é bem diferente. Ele é completamente diferente. Então, no caso lá das canoas, aquilo é um exemplo. Então, o cara fala assim, tá bom, então certo é não virar, né? Mas se virar, você morre. Porque você não consegue desvirar a canoa, você morre. Então, você não pode morrer. Você não pode morrer numa viagem transoceânica. Tá? Então, o que o cara fala? Então, já que é assim, já que é impossível de manter isso, vamos dizer assim, sob controle, a gente aceita o descontrole já. Aceita que aquilo lá vai virar e ele vai ter que ser hidrodinâmico. Então, é um conceito diferente. Tá? Então, e tem uma coisa muito interessante, né? no conceito, né, do pensamento malaio. Né? Se você chegar para qualquer criança, né, assim, olha, o urso, ele é marrom, né, marrom, cinzento, né, e porque ele se mimetiza com a terra lá na floresta. E no Polo Norte? Que cor que são os ursos? A resposta que vai ter é assim, não sei. Mas como você não sabe? Não é óbvio, não, porque eu nunca fui até o Polo Norte. Mas não é óbvio que tem que ser branco? Eu falo, não. Essa lógica, isso é uma coisa da lógica cartesiana, isso daí não é do conceito do empirismo malaio. Tá? Então, quando você fala sobre empirismo, nós estamos falando sobre uma observação. Uma observação. Existe uma contaminação, né? Vamos dizer assim, cognitiva em relação ao racionamento cartesiano. Tá? Então, o que acontece, né, no racionamento cartesiano? Então, quer dizer que aquilo que funcionou vai ter que funcionar sempre. Então, existe uma grande dificuldade, acho que a maior dificuldade que as pessoas têm, tá? Acho que quase que maioria das pessoas que perdem dinheiro, tem aqueles que perdem dinheiro e aceitam que não tem competência para operar a bolsa. Tem os que perdem dinheiro e se revoltam. Tá? Então, esse grupo que perde e se revolta, esse é um grupo que dificilmente eu vou conseguir ensinar alguma coisa. Por quê? Porque ele está revoltado. E quando eu falo assim, olha, pega essa operação e observa. Ele não consegue observar. Ele vai levar a montar um monte. Sabe por quê? Porque a busca dele tá o quê? Em dar o troco. Dar o troco no mercado. E não é desse jeito que vai ganhar o mercado. O mercado você vai conseguir ganhar dele quando? Quando você conseguir, ou você tem uma parametrização cardinal eficiente, tá? Uma parametrização cardinal eficiente, ou então você encontrar algum tipo de comportamento recorrente. Mas o comportamento recorrente, acreditar que aquilo é recorrente, é do empirismo malaio. Tá? Por que os caras lá na Malásia, lá na Polinésia,
conseguiram chegar onde muitos outros navegadores não conseguiriam chegar. Mas, se for pensar, a navegação é uma coisa antiga. Acho que data de mais uns 4.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos junto com o surgimento da escrita. Né? Mas os polinésios conseguiram chegar lá, talvez por causa do seu pensamento. Assim, mas como é que o cara navegou desse ponto aqui até lá na Ilha de Páscoa sem instrumento nenhum? Porque ele observava. Ele fazia observação, ele observava as estrelas, ele via a posição das estrelas e se guiava por isso daí. E os seus medidores eram coisas feitas com casca de coco lá. Mas aquilo funcionava. Aquilo tinha uma funcionalidade. Né? Então, inclusive lá na Universidade do Havaí, tem até uma matéria, né? Até não sei se é uma especialização que é justamente sobre a navegação sem instrumentos. Então, a navegação sem instrumentos é uma ciência, né, do empirismo. Tá? Tem uma pergunta que é assim, né? Tem uma pergunta que tem um professor que uma vez falou, né? É até um pensamento assim, até assim, ilógico, né? Fazer um tipo dessas perguntas. Então, eu perguntava o seguinte: quando você tem uma roupa roxa, você deixa ele dentro do armário, e você fecha o armário onde não entra a luz, essa roupa continua roxa? Pois é, você fala assim, poxa, então você vai pensar o seguinte: se você for falar para qualquer pessoa, bom, vai vir um monte de gente falando, não, porque, bom, uns vão falar o seguinte, que, olha, o que dá cor para a roupa, né, é só tintura, blá, 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 fala um monte de coisa. Vai ter outro que vai falar, não, depende, porque se não tem luz, o que é a cor? A cor, o que é a luz, o que é a cor roxa? É que quando vem a luz branca, que é a mistura de todas as cores, ela absorve todas as cores, menos a roxa. Então você consegue enxergar a roxa, porque ele reflete a cor. Aí quando você vai chegar para uma live, o que você achou? Cara, será que isso vai fazer diferença na nossa vida? Ele não se atém a essas coisas. O que ele faz? Não se atém a esse tipo de discussão, mas, cara, eu estou preocupado aqui se eu vou colocar leite de coco ou não aqui no peixe que eu estou fazendo. Eu não vou ficar preocupado com isso daí. Se aquela blusa, né, ela vai continuar roxa ou não quando eu fecho o armário. Eu sei que quando eu uso ele de dia, vão ver que é roxo. Pronto, acabou o problema. Então, o pensamento malaio é um pensamento mais simples. É um pensamento que você... É uma filosofia de você estar olhando para aquilo que interessa. Para aquilo que interessa. Eu lembro uma vez que chegou um cara... assim, ele chegou lá no escritório, a gente tinha um escritório de agente autônomo, tá? Era um consultório de agente autônomo. E aconteceu o seguinte: o cara chegou lá e começou a falar das posses dele e tal, né? E aí ele pegou e fez a seguinte pergunta, assim, aí ele falou assim, ouvi dizer que agora os chineses estão trazendo navio e estão alimentando o boi dentro do navio, porque ele engorda, mas o que você acha disso? Eu acho que isso daí está errado e tal. Eu falei, cara, assim, duas coisas que eu quero falar para o senhor. Né? Desculpa dizer, mas o senhor está quebradão aí nos seus negócios? Putz, estou, pois é. Tá? E outra coisa, assim, então, isso é uma coisa que isso aí é uma pergunta que eu fiz, então. Eu acho que talvez devesse cuidar do seu negócio e se preocupar com isso. E eu vou dizer uma outra coisa. Eu sou um cara, assim, chupo sobre alguns aspectos. E eu tenho uma dificuldade muito grande de discutir um assunto que não vai interferir em nada na minha vida. Eu tenho uma grande dificuldade. Então, cara, se os chineses estão fazendo isso, estão engordando porco, estão engordando boi lá dentro, cara, eu tenho uma dificuldade de discutir se isso tem funcionalidade ou não. Então, o pensamento malaio é um pensamento fantástico. Você não se preocupa muito com as coisas que não tem importância, ou aquilo que está fora do controle. Tá? Então, você vai lá naquelas ilhas polinésias lá, o cara está tudo afundando lá. Porque o nível do mar está subindo, os caras estão afundando lá. Então, o que eles estão fazendo? Bom, alguns que têm mais recursos vão tentar colocar barragem, vão estudar lá na Holanda, vão dar um jeito lá. Outros vão aceitar que, olha, aqui a gente não tem condições, vou ter que mudar de ilha. Vou ter que mudar para uma ilha que tenha um relevo mais alto e, infelizmente... Então, o nível de aceitação, né, das coisas é maior. Então, você não fica perdendo muito tempo discutindo coisas assim que só vai gerar ansiedade. Então, o conceito é legal você olhar isso daí. Então, quando eu falo assim, olha, observa essa operação. Por que eu estou falando para observar uma operação?
Porque para você ganhar numa operação, não basta você montar ela. Tá? Você montar ela, não, vou entrar em tal ponto, sair em tal ponto, isso é uma coisa da parametrização cardinal. Quando você pega e olha, não, eu já fiz o delta, tá, isso é uma coisa do racional cartesiano. Tá? Todos eles vão funcionar. Mas o que vai fazer você aprender é você ver o quê? Ver um comportamento recorrente, e na hora que você perceber que esse comportamento recorrente ele é seguro, você vai aumentar lá o seu lote, vai colocar a sua operação e vai vencer o mercado. Tá? Então eu diria o seguinte, que os grandes vencedores no mercado financeiro, eles são empíricos. Todos que eu conheço, eles são empíricos. Tá? Tem até um exemplo que aconteceu comigo, foi o seguinte, tá? Foi uma experiência que eu vivenciei e que é uma experiência assim que, assim, eu não sei se eu fiz bem ou fiz mal, né? Eu não sei se eu fui o protagonista ou o cara que sabotou o projeto, mas aconteceu o seguinte, tinha um cidadão que o cara não errava uma de DI, né? Ele pegava e operava DI. E aí aconteceu o seguinte, como eu estava na área de risco, e eu também era bem mais júnior, tinha um cargo mais júnior, e não tinha quem fizesse a boletagem, eu fazia a boletagem das compras e vendas de contrato futuro de DI dele. Tá, beleza. Aí um dia eu cheguei para ele, era um senhor português, né, chamava-se Joaquim da Silva. Aí eu falava assim, senhor Joaquim, poxa vida, eu faço aqui a sua contabilidade, o senhor não pede, como é que o senhor faz, né? Pois, é simples, quando eu acho que vai subir, eu compro, quando eu acho que vai cair, eu venho, eu tenho aqui os meus parâmetros aqui dentro da minha cabeça, eu falei, legal, ótimo, né? Não, mas aí, né, eu falei assim, mas me explica de novo, né? Aí ele falou lá umas coisas, eu falei, não, senhor Joaquim, tem uma coisa errada aqui. O DI, ele é negociado por valor presente. Sim, isso. Então, valor presente. O que acontece? Se você acha que a taxa de juros vai subir, você vende valor presente. Porque o que acontece? O DI é um valor futuro fixo. Então, vamos supor que tem 100 mil reais aqui. Se a taxa de juros sobe, você precisa de menos dinheiro aqui para ter o mesmo resultado, né? Eu quero ter 100 mil daqui a 5 anos. Se a taxa de juros é de 10%, eu vou ter que colocar, sei lá, 60 e poucos mil. Se a taxa de juros é de 20%, eu vou ter que colocar só uns 40 mil. Então, é PU. Se você acha que a taxa de juros vai subir, você tem que vender PU. E se você acha que a taxa de juros vai cair, você vai ter que comprar PU. Ele para. Pois, cara, por isso tem operação que dá errado. Agora eu sei como fazer, agora não vamos errar mais nenhuma. Cara, ele pegou, depois ele começou, ele não errava uma. Eu acho que de cada 100 operações que ele fazia, ele batia 96, 97, e o que ele estopava eu perdia bem pouquinho. Todo dia era 80, 100 mil lá no caixa do banco, lá na época, né? Aí, depois que ele falou isso, eu falei, nossa, das duas, uma. Quando eu vi a besteira que eu tinha feito, eu falei, cara, eu alterei o processo cognitivo dele, fiquei pensando, né? Eu falei, porque eu sempre estudei muito psicologia e tal, falei, depois que ele falou isso aí, eu fiquei meio parado, eu falei, cara, eu não sei se ele vai se quebrar ou se agora desencantou, ele vai dominar o mundo. Eu fiquei pensando, porque se ele disse que vai acertar tudo, agora ele vai encher a mão e vai quebrar o mercado, né? Aí no dia seguinte ele viu uma boleta negativa, lá 30 mil reais. Depois veio outra boleta no outro dia, 25 mil positivo. Aí ficou mais ou menos um 0 a 0, que é mais ou menos o que todo mundo consegue lá no DI. Nossa, mãe, aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu destruí o cara. Não devia ter falado aquilo, né? Pois é, por que acontecia aquilo lá? Pois é, não dá para você saber o que o ser humano faz. O pensamento humano, a cognição humana, cara, é um negócio tão fantástico, não tem como você saber o que acontece. E eu destruí o cara, coitado. Eu nunca desagreguei tanto valor. Aí depois de mais uns 3 meses, o cidadão se aposentou. E cidadão se aposentou e falou assim para mim, poxa, que bom, né? Eu não estou aposentando, vou voltar lá para a Ilha da Madeira, né? Nossa, né? E eu também tenho parentes lá em Açores, nossa, eu estava com tanta saudade de voltar lá para Açores e tal. E o cara saiu numa boa assim, aí a gente não sabe o que fez. Se destruiu a vida do cara, se libertou ele de um fardo que ele tinha, tá? Depois eu fiquei sabendo, né? Ele já era ele tinha mais do que uns 67, 68 nessa época aí, né? Então ele já era uma pessoa que, cara, ele estava no pregão ainda, né? Uma voz lá na gritaria lá, né, do DI.
eu fico pensando o seguinte, falo, cara, o que eu fiz, né? Será que eu ajudei o cara a se libertar? Eu fiquei pensando, até eu fui lá no RH, né? E conversei, né, com a chefe lá do RH e perguntei, eu contei o que aconteceu. Ela falou, olha, você nunca vai saber se você não libertou ele ou se você destruiu o setor aqui no DI. Isso você nunca vai saber, né? Mas o cara saiu feliz, cara. O cara saiu feliz, ai, que bom, agora eu vou poder aposentar, vou poder ficar, né? E ele estava super bem de vida, já não se quebrou, não. Então a pergunta é, por que isso funciona? Porque a mente humana, ela é muito mais do que a gente imagina. A complexidade, como é a formação do pensamento humano, da cognição, do desenvolvimento, cara, é um negócio fantástico. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você bate muito na tecla do racionalismo cartesiano. Então, como eu falei, é muito difícil de às vezes ensinar, porque eu falo, observe essa operação. O cara não observa. Não, o que vai dar? Quanto que eu vou ganhar então? Eu estou falando para você observar, que você tem que gerar o quê? Criar um processo de cognição. Então, como que é importante a observação? Porque a observação vem disso, vem do empirismo polinésio. Então, é importante a gente também ter que existir outras abordagens em relação à construção, tanto do saber, como o desenvolvimento da cognição. A cognição é um processo, o nosso cognitivo, ele vai se desenvolvendo. Então, tem várias teorias sobre isso daí. E muitas delas, né, principalmente, por exemplo, Vygotsky fala o quê? Que você vê os inputs e o conhecimento fica numa zona proximal do desenvolvimento. Tá? E aí, em algum momento, tá, essa zona proximal de desenvolvimento, a informação é trabalhada e depois você vai ter talvez aí uma formação, né, de uma opinião, de uma convicção, de um conhecimento. Tá? Tem outras abordagens, por exemplo, né, mais do comportamentalismo, que fala o seguinte, você tem lá ou então também, né, das escolas americanas, que principalmente do Skinner, que fala o seguinte, você vê as informações e você fica no que eles chamam de incubação, insight. E nessa incubação, nesse processo de incubação, talvez depois em algum momento, aquele trabalho interno que você não tem muita interferência, pode vir o quê? O insight, que é o eureka. Putz, entendi. É assim que funciona. Tá? Então, todos esses processos de cognição, elas não conseguem ser... Até hoje não existe vamos dizer assim, um processo que diga o seguinte, olha, se você fizer isso, você vai conseguir aprender isso daqui. Ou seja, esse processo pedagógico. Tá? Então, todos os processos pedagógicos são feitos o quê? Em métodos. São métodos, né, padronizados. Mas o processo de heurística, aquele que você fala assim, tem um insight, assim vai funcionar, então dá aquele clique, né? O pessoal fala muito, é o clique mágico, como que é a permissão divina para você aprender aquilo. Então, isso daí é uma coisa que é muito difícil de nós conseguirmos ter um processo para isso daí. Mas no meu entendimento, ainda o melhor processo para uma formação da cognição, para o entendimento de um fenômeno, eu ainda prefiro o quê? O empirismo. A observação e a conclusão através da observação. Como fizeram os malaios lá século XX a.C. Tá? Agora, a parametrização cardinal ele é um passo. Então, o cara vai montar uma borboleta, uma trave horizontal de linha, você pode fazer essa parametrização. Então, assim, a trave horizontal de linha na Petro, abaixo de 35 é barato e acima de 50 eu já não monto mais. Pronto. Você teve uma parametrização. Então, isso é bom, é importante. Tá? Também depende, né, da abordagem que você vai ter. Mas, por exemplo, estratégias que envolvem vencimentos diferentes, não dá para você utilizar, né, um processo racional. Porque o que acontece? Quando você usa, quando a gente fala de racionalismo, a gente está falando de Black-Scholes. Black-Scholes e Monte Carlo. O que acontece no Black-Scholes e Monte Carlo? Ele só te dá foto daquele momento. Então, quando o mercado mexe, delta, vega, gama, tudo mexe. Então, o processo, né, usando o quê? Estritamente racionalismo cartesiano para operar opções, eu não vejo muito futuro. Não vejo muito futuro. Eu vejo mais futuro em entender, né, um fenômeno. Se você vai, alguns elementos, você vai usar uma parametrização cardinal, como por exemplo a borboleta. Borboleta é uma parametrização. Sabe que borboleta com asa 2 na Petrobras, 35, 40 centavos é barato e acima de 55 você já não monta mais, porque o máximo que você vai conseguir é em torno de 1,10. Então, isso é uma parametrização. Cada um vai parametrizar diferente,
né, de acordo com as suas experiências. Mas na Petrobras a gente já sabe que 40 centavos é o limite que você vai pagar numa borboleta, que mais que isso não vale a pena. Tá? De asa 2, né? Nessa faixa de 28, 30. Tá? Então, para a borboleta, para a horizontal de linha, a parametrização cardinal é o mais interessante. Agora, realmente, quando você trabalha um head assimétrico, não dá. Porque o head assimétrico, você tem envolvimento o quê? De distorção, né? De distorção, tanto de vencimento como de strike. Você está vendido no strike e comprado em outro. E você tem muitos fatores que interferem na precificação da longa, que é a volatilidade e também a taxa de juros. Então, no caso dos hedges assimétricos, o empirismo, tá, ele eu diria que é o mais adequado você tentar entender como é que funciona aquela trava lá. Tá? Bom, tá, então vamos pensar, agora vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que venceram na Bolsa. Tá? Então, os grandes vencedores da Bolsa, o que eles tinham de diferente? Vamos colocar os vencedores da Bolsa. Tá? Então, né, os vencedores da Bolsa. Tá? Mas não só na Bolsa, tá? Acho que talvez na maioria dos negócios, tá? Então, uma das características, um dos trades que o pessoal fez que venceu na Bolsa, está relacionado com fenda. Então, é alguém que encontrou uma fenda. Alguém que encontrou uma fenda. Tá? Pode ser uma fenda temporal, pode ser uma fenda sistêmica, uma fenda sistêmica. Pode ser uma fenda temporal. Então, vamos dar um exemplo de fenda temporal. A ação da Gerdau, em 2001, mais ou menos, a ação da Gerdau, ela tinha um delay de reatividade de em torno de 15 minutos em relação à Vale. Então, a Vale andou lá 2%, a Gerdau tinha andado 0,2, 0,3%, mais ou menos, ele mais ou menos que andava 0,60% da Vale. Então, se a Vale subiu 5, a Gerdau ia subir 3 no final do dia. Mais ou menos assim que funcionava. Era uma coisa mais ou menos simples. Só que tinha um delay de tempo. Dava mais ou menos 15 minutos de diferença. Então, se você via a Vale subindo 2% no dia, a Gerdau estava 0,2, 0,1, você já sabia que logo uns 15 minutos ia para 1,2 de alta. E também valia para queda. Então, o que aconteceu? Tinha muita gente que só operava a Gerdau por causa disso. E tinha essa fenda temporal, essa fenda de reatividade. Então, essas fendas de reatividade, elas são razoáveis, tá? Elas podem ser trabalhadas. Só que como a internet agora está muito rápida, essas fendas temporais já sumiram. Essas fendas temporais, a gente vinha medindo isso daí. A gente ia medindo isso daí. Então, a gente tinha um terminal em tempo real e o resto do mundo tinha o quê? O terminal com 15 minutos de delay. Mas à medida que foi avançando a quantidade de home broker, a velocidade, o custo da internet também baixou. O que começou a acontecer? Essa fenda que era de 15 minutos foi reduzindo. E mais ou menos em 2006, dava mais ou menos só 20 segundos de diferença entre a reação de um ativo, entre a alta da Vale, né, e a reação proporcional da Gerdau. Então essa fenda ela já se fechou. Então no histórico, quem operou ganhou grana. Ganhou grana, tá certo? Então você pode o quê? Trabalhar uma fenda. Nesse caso nós estamos falando de fendas temporais. Mas existem outros tipos de fendas. Existem tipos fendas, né, sistêmicas. Então, por exemplo, um exemplo de fendas sistêmicas que um pessoal quase que detonou alguns fundos. Antes da internet assim, de ser tão veloz, tinha fundos que aconteciam o seguinte: você podia entrar em D0 de abertura. D0 de abertura. Tá? Só que, se você fizesse a aplicação até 1 da tarde, você entrava no D0 de abertura. D0 de abertura. Então, o que acontecia? Se era um fundo misto, então tinha um fundo lá que era assim, 50% era de... 60%... Não, desculpa. 40% era bolsa e 60% DI. 60% era DI e 40% era bolsa.
Então, olha só, se a bolsa estivesse subindo, né, se estivesse subindo, você já sabia que a cota de fechamento ia valorizar, certo? A cota de fechamento. Só que você entrava com a cota de abertura. Você podia entrar na cota de abertura se você fizesse essa aplicação até 1,5. Então, o que acontecia? O que a gente fazia? No dia que a bolsa estava subindo, o que a gente fazia? A gente entrava e falava assim, eu quero aplicar nesse fundo aí. Beleza. Então, a bolsa estava subindo 5%. Era muito comum. Se cair 5, perder 3, era comum isso. Então, a gente já sabia que no final do dia a cota ia valorizar 2%, né? E aí o que a gente fazia? Ligava na agência, né? E pedia para fazer a aplicação. A aplicação tinha que ser na agência. E aí, quando no final do dia, se a bolsa continuasse subindo, a gente já sabia que ia ter aquele ganho no fechamento. Aí ligava para a central de atendimento e falava assim, não sabe o que é? Eu fiz uma aplicação errada, você pode cancelar a aplicação? Não pode. Então faz o seguinte, por favor, então você faz o saque, né? Eu quero resgatar. Aí geralmente a pessoa fala assim, não, mas como assim? Você aplicou hoje, vai resgatar hoje? Pois é que eu fiz Aí você tinha que justificar, né? Porque quando você aplica no dia, você não podia resgatar no mesmo dia. Aí você tinha que justificar, não, senão eu fiz uma conta errada. Aí ele permitia o resgate. Aí você virava o dia e ganhava 2%, 3% no dia. Então isso daí, por exemplo, é uma fenda estrutural. A estrutura te permite essa fenda. Só que aquilo era uma sacanagem, né? Aquilo era uma sacanagem, aquilo lá que acontecia. Mas estava dentro da lei. Então tinham vários fundos no Brasil que eram assim. E isso também foi um dos motivos que eu não estudava tanto derivativos até mais ou menos até o ano 2001. Porque tinha fenda demais nos fundos. Era muito fácil ganhar dinheiro nos fundos. Era muito fácil. Deixava lá o dinheiro no DI, né, ou no overnight. E aí quando via essas oportunidades nesses fundos, eu entrava e saia no meu dia, às vezes ganhava 3% num dia. Mas você tinha que esperar o dia que você tivesse o quê? Uma alta significativa da bolsa. Como geralmente tinha uns 2 ou 3 dias por mês que acontecia isso, aí geralmente entrava e saia, dava a ganhar tipo uns DI mais 3% ao mês, 4% ao mês. Era comum fazer isso daí, porque tinha essa fenda. Por isso que eu não desenvolvia muitos derivativos até essa época, porque as fendas aqui no Brasil eram tão boas, que impediu de eu estudar mais os derivativos. Foi mais ou menos depois de 2001 que eu me concentrei mais nos estudos, embora eu sempre mexesse com derivativos. Então isso depois é uma fenda estrutural. Agora existem fendas que elas surgem de uma outra forma, tá? Que são fendas por distorções de volatilidade. Esses são mais difíceis. Esses no passado era comum ter, hoje já não é tão comum. Mas vou dar um exemplo de fenda, tá? Um exemplo de fenda aqui. Tá? Então vamos supor que você tem um ativo aqui que vale 30. As opções, tá? A30, A32, A34 e A36, tá? Vamos supor que você tem essa sequência aqui, tá? E aqui vale 2,50, 1,25, e aqui... Vamos supor que você tem essa sequência aqui. Tá? Então, aparentemente, tá? Você pode não enxergar nenhuma fenda aqui. Fala assim, olha, é mais ou menos razoável, né? Se o ativo está, sei lá, 31, é mais ou menos razoável esses valores aqui. Então, tem na teoria da binarização, ela fala sobre uma coisa muito interessante. Não é uma lei, uma norma, né? Mas na teoria da binarização, tem uma passagem que fala o seguinte, que toda combinação, toda trava assimétrica, toda combinação, ela pode estar apostando na alta ou na baixa. Sempre existe uma combinação para você apostar na alta ou na baixa. Ou seja, se você for combinar esse aqui com esse, eu vou comprar uma dessa e vender uma e meia dessa, por exemplo. Tá? Talvez, tá certo? Tenha alguma proporção de equilíbrio e abaixo dessa proporção você está apostando na baixa e acima você está apostando na alta. Ou seja, isso é uma proporção de equilíbrio. Eu falo que toda trava assimétrica é uma proporção de equilíbrio. Tá? Então vamos ver o seguinte. Então vamos supor que você faça o seguinte. Assim, olha, eu vou chutar, tá? Isso aqui está com uma boa distorção. Então vamos supor que eu faça assim, ó, eu vou comprar uma dessa e vender 1,8 dessa. Então 1 para 1,8, tá? Então vamos lá, 1 para 1,8.
Então, se eu comprar um aqui, vou pagar 2,50. 1,8 disso vai dar quanto? 0,8 vai dar 2,25. Então, da A30 com A32, eu vou pagar quanto aqui? Eu vou pagar 0,25 centavos, tá bom. E se for da A32 para A34? Bom, agora faça a conta aí, por favor. Se eu comprar um e vender 1,8 dessas, quanto que eu vou pagar? Vê, faz aí na calculadora aí. 1,8 vezes 0,64. Quanto que dá aí? Dá 1,15. Não, isso aqui vezes 1,8 dá 1,15. Isso. Menos 1,25. Então vai dar 10 centavos. É isso? É isso aí? Dá 0,10? E aqui? 1,8 aqui, né? Dá 0,10, né? Tá. Então aqui, nós podemos ter, olhando para cá, isso aqui acho que não dá 10, dá um pouquinho menos que 10, né? Um pouquinho menos. Dá um pouquinho menos. Vamos supor que seja 0,09. Na 0,09. Então, olha só. Tá? Então, aqui tem uma fenda. Porque isso daqui, 1 para 1,8, das duas uma. Ou ele é um trade de alta ou de baixa. Ou de alta ou de baixa. Então, quer dizer que se o mercado subir, o que acontece se o mercado subir? Existe uma tendência de uma translocação de valores. Se o mercado subir, esse valor vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá. Não é mais ou menos assim quando o mercado sobe? Isso aqui que está 1,25, se o mercado subir R$2, essa A32 não vai estar mais 1,25, vai estar tipo 2,50. Então, se ele tiver essa translocação, né, e os valores aqui vierem para 2,50 e aqui vier para 1,25, por exemplo, esse cara aqui vai valer quanto? 0,25, se o mercado subir. Né? Se o mercado subir, isso aqui vai para 0,25. E se o mercado cair? Se o mercado cair é diferente, ele vai se aproximar desse valor aqui. Então, quando você tem o que chamam de sanduíche, né, você tem que encontrar o sanduíche, tá? O recheio do sanduíche, né? Então, na época, quando a gente falava isso daí, falava assim, isso aqui é o recheio do sanduíche. Esse recheio aqui tá bom. Por quê? Porque se subir, ele vai ganhar. E se cair, ele vai perder bem pouco, ainda vai ganhar uma graninha. Só que como você tem o time decay aí, a montagem de uma operação dessas na fenda, né, ele vai gerar, assim, no final do dia, ele gera um valor muito considerável. Então, a gente já chegou a trabalhar, nas nossas posições pessoais, fendas desse tipo que estava dando de teta, de time decay, em torno de R$8.000 por dia. Mas é que era um período muito generoso. Então, hoje é muito difícil achar isso daqui. Isso daqui hoje, quando dá certo, aqui é tipo 0,15, 0,14 e aqui é 0,11. Quer dizer, dá 1 ou 2 centavos só de diferença. Então, o ganho ele é muito pequeno. Mas já teve um tempo que foi assim. Então, como eu falo, grandes vencedores venceram o quê? Porque tinha o quê? Algum tipo de fenda. Tá? Então, isso daqui, por exemplo, é uma fenda, né, de mercado, uma fenda operacional. Tá? Então, essa fenda operacional você tem muita tensão lá para você fazer, para você montar ela. Tá? Então, esse tipo de operação, hoje, tá, com a quantidade de robôs que tem e o nível de tensão que você tem que passar, por enquanto não vale muito a pena. Mas provavelmente vai existir algum dia que isso vai valer a pena quando você tiver uma distorção de volatilidade. Mas só um exemplo de fenda, tá? Então, como eu falo, vencedores da bolsa, né? Bom, outros vencedores, né, encontraram, tá, em geral, algum tipo de parâmetro, tá? Algum tipo de parâmetro de convergência. Parâmetro de convergência. Então, o parâmetro de convergência, ele também é muito interessante. O parâmetro de convergência. Então, ele encontrou um parâmetro de convergência, né, e começou a trabalhar esse parâmetro. Então, para um lado você monta de um jeito e para o outro você monta de outro jeito. Tá? Então, mais ou menos assim. Só que não é o long short. Tá? Tira o long short daqui. O long short aqui, um dia o cara vai quebrar.
long short sempre acaba levando o cara à ruína. Por que ele leva à ruína? Porque o long short, no começo, geralmente, quem a gente fala do long short? Se você tem 100 mil reais, o máximo que você pode fazer é comprar 100 mil num contrato e vender, sei lá, 100 mil do outro contrato. Então, é isso que a gente fala. Sabe o que é o problema do long short? É que ele é maravilhoso. Ele fica muito bom. E passa o tempo e ele melhora. E é aí que o cara vai quebrar. Porque o que acontece com o long short? Você vai fazer um long short entre o Petro 3 com o Petro 4. Historicamente, ele oscilava entre 1,06 e 1,12. Até que teve um dia que a Petro 3 começou a derreter e ficou até 26% mais barato do que a Petro 4 e quebrou todo mundo. E quebrou todo mundo fazendo long short de Petro 3 com Petro 4, porque estava alavancado. A maioria do pessoal trabalha com 3 de alavancagem, 26% vezes 3 dá 78%. Quebrou. Para mim, no meio da Covid, ocorreu isso. Pois é, né? Então, quando a gente fala de parâmetro de convergência, nós estamos falando de parâmetro de convergência em relação a dois derivativos intrinsecamente ligados. Tá? Então, geralmente, quem venceu também no mercado, também usou um parâmetro de convergência. Então, no passado, quando operava-se a Telemar, nós tínhamos um parâmetro de convergência para algumas opções. Vou pegar aqui, tá? Esse aqui não é o quadro, o valor original, tá? Então, era assim, por exemplo, aqui, olha, aqui era 32, né? 34 e 36, tá? E aqui era o 34, 36 e 38. Tá? Então, por exemplo, aqui, isso aqui era a série, por exemplo, a série A e aqui a série B. Essa é a série A e a série B. Então, por exemplo, isso aqui dava mais ou menos, por exemplo, olha, 1.4, né? 2.3, né? E 4.7, tá? Então, aqui a mesma coisa, né? 1.3, 2.2, 4.5, né? 1.25, 2.10 e 4.25. Então, era assim. Quer dizer que esse daqui era o parâmetro de convergência. Então, se a 32 sobre B 34 fosse maior que 1.4, quer dizer o seguinte, você vendia esse e comprava esse daqui. Você vendia a 32 e comprava a B34. E quando era o contrário, nós fazíamos o contrário. Então, quando o mercado caía, né, e ficava, por exemplo, A32 sobre B34, fosse, por exemplo, igual a, sei lá, 0,9, por exemplo, você compra a 32 e vende a B34. Então, era mais ou menos assim que a gente fazia. Então, isso aqui, por exemplo, era uma tabela de parâmetros de convergência. Tá? Então, o parâmetro de convergência ele também é muito funcional, tá? Só que, claro, para cada tipo de ativo, você vai ter um tipo de risco diferente. Tá? Bom, tem aquele curso do VIX. E o curso do VIX, no curso do VIX, assim, olha, eu falo assim, eu vou te ensinar uma coisa diferente. Então eu falo, ixi, de novo, cara, mais uma promessa furada. Eu falo, então, eu vou te ensinar uma coisa diferente, porque o curso do VIX ele foi construído de uma forma diferente. Enquanto que todo mundo fica preocupado em achar o trade que deu certo, eu me preocupei em achar todos os trades que deram errado. Consultei pelo menos, foram 15, 16, não lembro mais, falei com tanta gente, falei assim, peguei e mandei uns e-mails assim para os amigos lá no mercado, falei assim, pô, me dá um nome de alguém que quebrou operando o VIX. Tem um monte, mas quais podem me atender? Só que a maioria estão lá nos Estados Unidos, só falavam inglês, né? Apareceu um monte que trabalhavam lá, que falavam português, que eram brasileiros lá, e aí todos eles foram contando a história deles. Como é que eles quebraram no VIX? Aí eu cheguei numa seguinte conclusão, que todos que quebraram no VIX, quebraram entre 12 dias úteis a 3 dias úteis antes do vencimento. Todos eles quebraram. Então, quer dizer, nesses dias a gente não vai ficar exposto, pronto. E todos que quebraram operando call. Então, quer dizer, o problema é na call. É na call entre 12 dias antes do vencimento e 3 dias. Então, pronto. Chegou 30 dias, chegou 20 dias úteis antes do vencimento, ele já rola. Não dá tempo de quebrar. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um estudo, tá? Enquanto que todas as pessoas estão procurando o que vai dar certo, tá? Seria bom saber os que deram errado, entrevistar, ir lá no cemitério dos perdedores e entrevistar as pessoas. E foi isso que eu fiz lá no VIX. Tá? Então, quando a gente fala assim, cara,
todos os parâmetros de convergência, né, aqui, todos eles podem dar problema. Tá? Então a gente tem que pensar o seguinte, onde que está o problema aqui? Os caras que quebraram aqui, como é que quebraram? Tá? Temos alguns exemplos, tá? Temos alguns exemplos. Mas como é que eles quebraram esse parâmetro de convergência? Pelo seguinte, quando você está fazendo isso, né, por incrível que pareça, qual que tem maior chance de quebrar? É esse cara que vendeu a curta e comprou a longa, ou que comprou a curta e vendeu a longa? Qual desses dois a gente acha que tem mais chance de quebrar? Quando a gente olha e fala assim, olha, esse cara aqui tem mais chance de quebrar. Por quê? Não, porque você está exposto em volatilidade aqui. Está comprado na curta, que pode vir a ponta, e vendido na longa. Então, essa é a resposta mais natural. Mas quem fez isso, nenhum deles quebrou. Quem quebrou foi nesse daqui. Por quê? Porque quando você está vendido na curta e comprado na longa, cá entre nós, gente, existe sempre aquele lance de dizer, mas estou vendido na curta, a curta degrada mais rápido. Tem essa segurança emocional de que você está comprado uma coisa que é mais perene e vendido em algo, né, que é menos perene. Tá? Então, o que acontece? O que eu percebi, por que esses caras que operam comprado na curta e vendido na longa, numa trava reversa, eles não quebram? Pelo seguinte, porque esse cara, ele não alavanca. Ele não alavanca. Ele tem medo de alavancar. O medo de alavancar porque ele sabe que se o que ele comprou virou pó, ele vai ter que assumir o quê? A recompra desse cara aqui. Então ele tem mais medo. O cara comprado na curta, a opção comprada na curta e vendida, ele tem mais medo. Então esse cara ele acaba não quebrando. Agora esse daqui não. Porque quando você vende uma curta e compra longa, que nem eu fazia lá na época lá da Vale, e que aquilo eu falo, olha, aquilo foi 80% sorte. Não sabia nem o que estava fazendo, mas que estava dando certo. Então continuei, e importante, eu não aumentei o lote. E também teve outro fator de sorte, né? Que quando todo mundo quebrou na Vale, lá em março de 2007, o cara habitando lá D44 contra a E46, né? Que esses dois aí ficou muito marcado na vida. Aconteceu o seguinte naquela época lá. Também teve um outro fator de sorte também. Eu estava muito pouco posicionado pelo seguinte, eu estava lá fazendo lá uns cálculos, né? E eu tinha muito imposto para pagar. Inclusive tinha alguns impostos lá que não estavam batendo. Eu falei, olha, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um lote pequenininho esse mês, só para poder tirar aqui a graninha. Eu gastava na época de R$2.000 por mês, né? Mas ganhava tipo uns 50. Eu falei, não, eu vou fazer assim, vou fazer um tradezinho aqui só para tirar uns 4 pau por mês aqui, 4 pau esse mês, e eu vou deixar bem light, porque às vezes eu vejo esse problema do imposto aqui, eu vou pegar as notas, enfim, eu estava ocupado com outras coisas. Foi a sorte, porque se tivesse posicionado grande, eu também ia me ferrar. E tinha uma posição antiga que estava carregando e que chegou a dar tipo um bom lucro, acho que uns 30 e poucos mil. E aí depois eu acabei estopando lá, acabei ficando 0 a 0, perdi bem pouquinho e ainda tinha a despesa do mês. Também foi sorte isso daí. E se tivesse pesado, eu não sabia o que iria fazer. Sabe por quê? Porque provavelmente eu teria tomado a mesma atitude que os meus amigos. Assim, tá piorando, vou aumentar o lote. Piorou mais, vou aumentar mais o lote. Os caras quebraram por causa disso. Se tivesse mantido o lote, eu não teria quebrado. Só que naquele mês eu estava posicionado só em 20% do meu lote do meu lote natural. Então, aqui também teve um fator de sorte aí, uma conjunção, né, do universo que me ajudou. Tá? Então, esse tipo de operação, ele vai funcionar com uma parametrização? Então, essas tabelas de parametrização de convergência, eles até hoje ainda são usados, né, por alguns estrategistas, mas ele não é um negócio muito legal, porque hoje teve já uma mudança muito grande na volatilidade. Mas uma coisa que a gente pode tirar dessa lição aqui, como é que os caras quebraram aqui? Vendido numa A32 e comprado em 2.3 na B36, por exemplo. Como que eles quebraram aqui, né? Então, onde que está, vamos dizer assim, a parte frágil dessa operação aqui? Você está comprado na longa. Você tem vol aqui que você pode amassar a vol. Se a vol cair muito forte, você vai apanhar. Então, qual que é a solução? Ou você não entra na operação, ou você vai operar naquela vol que já é baixa. E se a vol já é baixa, o seu risco de colapso aqui fica muito baixo.
E na época, quando se habitava na Vale, a vol era 43 pontos. Quer dizer, uma vol de 43 pode cair para 20, mas uma vol por exemplo, de 18, ele não vai conseguir cair para 10, porque quando a vol começa a cair muito, começa a aparecer um tipo de arbitragem que é assim: você vender o ativo e comprar, né, a call. E comprar a call. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma vol muito baixa. Vamos supor que você tem lá o SP500, lá está 4 mil. Vamos supor que o SP500 está 5 mil pontos, por exemplo. 5 mil pontos. Tá? Então, suponha que acontece, suponha que por um negócio mágico, a call, para um mês, custe 50 pontos. Vamos supor que a vol para um mês custe somente 1% do valor. O que eu faço? Eu pego, alugo a ETF, vendo e compro duas calls de 50 pontos. Então, quer dizer, eu gastei 100 pontos para comprar minha call, certo? Qual que é a chance do SP500 variar pelo menos 100 pontos em um mês? É muito grande. Porque se isso aqui vier para 5.300 pontos, eu estou comprado dobrado, né? Na call de 50. Então não tem como a vol cair demais. Porque se a vol cair demais, começa a aparecer essa arbitragem e né, uma arbitragem um delta hedge, em que você vende a call e compra até mais delta na opção ATM, e aí essa pressão aí vai fazer aumentar a vol dessas calls ATMs. Então a vol não tem como cair muito, vai ter um limite lá para cair. Então é por isso que esse tipo de operação acho que faz sentido se você tiver uma vol muito baixa. Tá? Bom, então vamos lá, né? Então os investidores da bolsa ou operaram as fendas, né? Ou as fendas, pode ser temporal, pode ser uma fenda da estrutura, né? Uma fenda estrutural, ou até mesmo né? uma fenda operacional, né? Que nem aquele exemplo que nós vimos lá. Tá? Ou o cara encontrou um parâmetro de convergência que ele era fiel. Então, no parâmetro de convergência, eu tenho lá dois colegas, eu conto milhares de vezes essa história e conto de novo. Eles começaram a arbitrar platina contra ouro. Comprado em platina, vendido em ouro. Tá? Os dois lá, quando estavam com uns 22 anos, estavam ganhando 60 mil libras por mês, arbitrando isso lá em Londres. Foram lá, tem todo o mérito. Eu conheci eles no colegial, um sabia programar super bem e o outro sabia observar muito bem. Tinha uma excelente observação. Pegava os jornais antigos, ficava olhando, fazia as tabelas, era um bom observador. E resolveu ir lá para Londres, mandou para cá, lavar prato, limpar banheiro, juntaram uma grana e um sabia programar, né? Então ganhava um pouquinho mais, o outro né, ficava lá né, trabalhando nos trabalhos aí penosos, juntaram uma grana e começaram a operar. Tipo, no primeiro mês que eles operaram lá essa arbitragem, entre ouro e a platina, ganharam sobrou tipo 6 mil euros para cada um. Nossa! Ficaram mais um ano trabalhando, aumentando o lote aos poucos, e eles saíram de todos os trabalhos deles e se especializaram nessa arbitragem. Ganharam durante uns 13, 14 anos isso daí. Até que teve um dia que, comprado em platina e vendido em ouro. O ouro, que é denominador, começou a subir e a platina começou a cair. Tipo, em 2 meses, aí o ciclo, né, ele estava menor, era de 1,58 a 1,64. Começou a ficar apertado o ganho, aumentaram o lote 2 vezes e depois acabaram quebrando. Claro que depois de quebra a gente tem todas as explicações cartesianas, né? Não, porque isso aconteceu, por que aconteceu? Você vê a platina e o paládio estão na mesma família da tabela periódica, e o paládio está sendo começado a ser usado para catalisador, né? Elemento né? Que vai nos catalisadores de automóvel. Então, como está tendo muita procura para o paládio, então você tem mais busca para o paládio. E como o paládio estava subindo de preço, o paládio passou a ser o quê? O elemento principal e a platina o refúgio. Ou seja, um elemento secundário. Então a platina eles vendiam cada vez mais barato e aí os caras se quebraram. Um deles acabou se matando, o outro não, vendeu tudo que tinha, quitou lá o que tinha, saiu limpo lá de Londres, né? E na época que ele começou a ganhar grana, ele fala, quando começou a ganhar grana pesada, ele até falava brincando, poxa vida, o que eu ganho aqui um mês dá para comprar 2 casas lá em Jabuticabal, de onde o pai dele era, né?
E aí o que aconteceu? Nos primeiros meses, a sorte que ele pegou a grana e foi comprando casas e terrenos lá em Jaboticabal. Aí quando ele se quebrou todo e pagou lá as contas lá em Londres, ele voltou, né, para Jaboticabal. Ele tinha todos aqueles terrenos lá, começou a vender os terrenos. Hoje ele tem, a última vez que eu falei com ele, tem 4 supermercados lá em Jaboticabal. Supermercado de bairro, assim, né? Não tem o mesmo glamour, né, de pegar, né, um táxi aéreo, né, ir lá de... o táxi aéreo pegar lá de... Londres, né, e ir até Berlim para passar final de semana. Não tem mais esse mesmo glamour. Mas o cara tá bem. O outro, infelizmente, não aguentou. Né? O cara que era lá da programação não aguentou, ele acabou se matando. Passou lá uns 2 meses e falou, cara, eu não vou aguentar isso, né? Aí ele pegou, acabou se matando, né? Eu não sei se ele tinha algum seguro de vida para família, não sei, né? Mas o cara não aguentou o negócio. Mas o outro, cara, segue a vida, né? Curtir a minha vida aqui, tá valendo, tá? Tá. Então vamos lá, né? Então tem a fenda, tem os planos de convergência. Então esses daqui, eles são, vamos dizer assim, que são elementos, né, importantes, né, para a gente estar estudando, tá? Em geral, tá certo? Em geral, a fenda, ele já é muito difícil hoje em dia, tá? E tem um terceiro grupo de vencedores que entenderam o ciclo, o domínio do ciclo. Então, algumas pessoas conseguiram entender que determinadas parametrizações obedeciam a um ciclo. Tá? Então, vamos tirar o long short disso daí. Tá? Então, os ciclos, você vai ter o quê? Você vai ter alguns ciclos que são ciclos assim, que são mais notáveis, que são fáceis não, que são mais fáceis de observar. Então, por exemplo, lá, a Vale. A Vale tem aquele ciclo que eu não canso de falar e eu espero que continue esse ciclo. Você espera cair 3, agora, antes era 2, né? Você espera cair 2 ciclos de 12%, entra com 1/3 do lote, e se cair mais 2, você entra com o restante do lote. Então, essa é a orientação. Agora é um pouco diferente. Agora você vai esperar cair 3 ciclos de 12 para começar a pensar, porque do jeito que está, né? Acho que a violência das oscilações estão mais ferozes. Então, por exemplo, o ciclo da Vale é isso aí. Tá? O ciclo da Ambev. Tá? Ambev, tá? O ciclo, né? Aí tem gente que chama de ciclo, mas vamos colocar mais um termo aqui, né? Que é o quê? De ativos estacionários. Então você pode falar assim que esses ativos que ele obedece a um ciclo, tá? Então acho que é bom. Da Vale fica fácil, 12% 3 vezes, pronto, né? No caso do Itaúsa, Itaúsa historicamente era em torno de 16% de queda, pegou a máxima, tira 16%, era o ponto de compra. Tá? Hoje acho que é 22%, mais ou menos. Então, bateu na massa, foi R$10, então é no 7,80 que provavelmente vai ser o seu próximo piso para os próximos 6 meses. Então, isso é o estudo de ciclos. Tá? Então, também exige o quê? Observação. Tá? Agora, tem ativos que são estacionários. Então, os ativos estacionários são muito mais fáceis de operar. Você já sabe que vai ficar sempre lá. E quando que ele deixa de ser estacionário? Quando ele não é mais estacionário. Certo? Então, se você pegar lá alguns ativos assim, a Ambev é estacionário, né? Está 18 anos lá no R$15. Quando que ele vai... Mas quando que isso vai mudar? Quando deixar de ser estacionário. Então, já que nós sabemos que existe uma finitude na estacionalidade, o que nós vamos fazer? Extrair o máximo possível quando ele estiver estacionário. Mas eu estou fazendo aqui uma venda coberta, estou ganhando 2%. Uma porcaria isso daí. Porque quando deixar de ser estacionário, você perdeu o seu negócio. Então você tem que maximizar o ganho aí no 15. Mas é isso que nós estamos tentando fazer. Criar o quê? Operações que maximizem no 15. E quando isso se consolidar? Bom, em algum momento a VEG vai se consolidar. Em algum momento as elétricas, a Taesa está se consolidando já, né? Lá no 36, parece que o 36 virou um ponto bom para ele. 36 é para cima, para baixo. Então, essa estacionalidade é uma coisa maravilhosa. Porque essa estacionalidade faz com que a gente possa o quê? Fazer operações já levando em conta a estacionalidade. Mas aí você tem que maximizar o ganho. Tem que maximizar muito esse ganho aí. Porque senão, no dia que ele deixar de ser estacionário, né, você vai perder o seu negócio, mas você pode estudar outros. Então, a estacionalidade é fantástica. Operar ativos estacionários. Ou operar ativos com ciclo. O problema de operar ativo com ciclo é o seguinte. Eu já comentei aqui. Custa caro apostar na direção.
Então, se você vai apostar na direção, você vai ter que pagar por ele, vai ter que sangrar todo mês. Isso é ruim. Agora, apostar na estacionalidade, você não precisa sangrar, você não precisa tirar dinheiro, você não precisa tirar dinheiro, você pode até tirar dinheiro do mercado. Então, talvez, aí vai depender de cada um, talvez o lance seja o quê? Estudar, né, e trabalhar em cima de ativos estacionários ou aqueles que têm ciclos e só entrar na fase boa do ciclo, que nem o que aconteceu na Vale. Então, a Vale vinha caindo, tá? E fui bem claro, ó, caiu 2 vezes 12%, então foi uns 76. 76 entra um pouquinho. Aí depois foi para 66, agora entra mais um pouquinho, tá certo? Agora, quanto tempo que ele vai ficar estacionado? Será que a Vale encontrou o seu range bom de operação? É entre 64 e 76, mais ou menos? Será que esse vai ser o range? A gente nunca vai saber quando que um ativo cíclico vira um ativo estacionário. Agora, nós sabemos de uma coisa sobre os ativos estacionários, tá? Nós sabemos que eles são geralmente empresas mais maduras e que eles têm o quê? Um alinhamento muito grande com o DI, que é o caso das elétricas. As elétricas, elas tendem a maturação no nível de estacionalidade, porque as elétricas, eles têm lá o seu reajuste de preço pelo IPCA, né, ou IGPM, vai depender da elétrica. Então, quer dizer, que no longo prazo, mais ou menos que ele vai subir mais ou menos igual ao IPCA, por exemplo. Então, eles têm o quê? Eles têm uma característica estacionária melhor. Então, aí você tem que ver, o seu ativo, você vai operar ele no estacionário ou o ativo de ciclo? Vai depender de cada um. Eu prefiro pensar o seguinte, olha, eu mantenho lá 6, 8 ativos sob estudo e vejo qual que está a fase de cada um. Então, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, ele tem uma característica de ciclo, ele não tem uma característica estacionária. A Vale tem uma característica de ciclo, se trabalha-se o ciclo dela. Mas será que um dia a Vale vai poder ser estacionária? Não, ninguém sabe. Mas e se for agora? E se for agora que ele encontrou uma boa estacionalidade entre 64 e 72? Pode ser. Você não sabe quando vai inverter a característica do ativo. E tem alguns ativos que têm ciclos, né? É queda direto, né? Esse daí não adianta você trabalhar com ele, porque o risco que você vai ter, se o ativo só cai, ele tem geralmente uma vol muito alta. Então, para trabalhar o ciclo dela, não compensa. Não compensa com opções, porque você vai ter que comprar a opção, para você trabalhar o ciclo, né? Agora, se você for querer trabalhar, por exemplo, a estacionalidade dele, ou então até mesmo o ciclo dele, você vai trabalhar o ciclo dele, você pode ajustar os seus lotes. Então, por exemplo, no caso por exemplo, da Hash 11, né? A Hash 11 veio caindo, né? É uma ETF de criptomoeda, teve gente que foi comprando, falou assim, eu vou comprar R$2.000 cada 10% que cai. Então, teve gente que fez isso aí. Então, ele veio lá de 20, então no 20 ele comprou R$2.000. Quando veio lá para 17, ele comprou mais R$2.000 e foi comprando um valor fixo. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou lá no 8 e pouquinho, 7 e pouquinho, sei lá, os R$2.000 dele compravam muito mais Hash 11. E aí quando ele subiu, ele teve uma formação de preço muito boa lá embaixo, quando estava barato. É um tipo de operação também. Você está trabalhando o quê? Você está trabalhando um gradiente de ciclos também. Só que você está modificando o seu valor para poder potencializar ele. Agora, se você já tem um ativo, se você tem um ativo, o seu ativo é estacionário, não faz muito sentido você manter ele em carteira. Faz mais sentido você vender ele, ficar lá no DI e trabalhar o quê? O ciclo das opções. Então você tem que ver o ativo que você está operando. Agora, nos ativos que são muito estacionários, tem-se vamos dizer, uma premissa cartesiana que ativo estacionário tem vol baixa e que tem pouca oportunidade de ganho, porque já está meio determinado quem que vai virar pó. Então, isso daí é uma visão cartesiana, mas na prática a gente vê o seguinte, que esses ativos que estão estacionários, como a Ambev, se você vender call e put da linha do dinheiro, você vai ver assim, mas aí dá pouco, né? Então, por exemplo, agora, faltam 3 semanas, você vender call e put dá mais ou menos 70 centavos. Dá 70 centavos é 4,7% do valor do strike. 4,7%. Só que, qual que é a chance, né? Se você vender call e put do 15, qual que é a chance matemática da Ambev ultrapassar os 15,70 até o vencimento? Pela sua vol é muito mais baixa, por exemplo, da Ambev mover 4,6% para cima ou para baixo,
do que, por exemplo, um ativo como a Petro. A Petro, você vê pela sua vol, ela tem uma facilidade de andar quase que 10% num período de 15 dias. A chance de ele andar 10% para cima ou para baixo em 15 dias é razoavelmente grande, porque a Petro ela é nervosa nesse ponto, principalmente agora, recentemente. Estava 32, foi até 28 e pouquinho, voltou já lá para o 31. Então, a sua velocidade de movimentação é muito grande. Então, a gente não pode olhar os ativos estacionários como ativos ruins de operar. Eu acho que eles são bons de operar para alguns tipos de estratégia. E os ativos que têm ciclo, que nem a Petro tem um ciclo até bem violento, né, atualmente. Então, quando você trabalha com ciclo, o risco é diferente. Tá? O risco é diferente e o medo também é diferente. Então, aí você tem que dosar assim, qual que é o tipo de ativo que eu quero operar. Se ele é um estacionário ou é de ciclo. Olha, de ciclo, principalmente se você tem paciência, é melhor você esperar, você ter alguns ativos de ciclo na sua carteira virtual ou então no seu foco de estudo e encontrar ativos estacionários para você poder operar sempre. Porque o ativo estacionário tem trade todo mês. O ativo cíclico não tem trade todo mês. Né? Então o estacionário talvez seja interessante a gente ter algum na carteira para estar trabalhando isso daí. Tá? Só que tem um problema isso daqui. Isso aqui tem um problema muito sério. Quando que ele funciona até quando? Até quando deixar de funcionar. Tá? Essa é a resposta. Pode ser que um hedge assimétrico da Ambev dure os próximos 10 anos? Pode. Pode ser que você monte, daqui a 3, 4 meses já não funcione. Então nós temos que pensar o seguinte, existe um risco de ruptura de comportamento. Você tem um ciclo que é um ativo que é cíclico, que pode virar estacionário e vice-versa. Então como pode essa ruptura essa ruptura? Então, na minha opinião, mesmo nos ativos estacionários, você pode sim montar aquelas estruturas para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos. Pode. Só que tem que estar bem claro que as opções curtas que você está envolvido, eles têm que ter o quê? Uma capacidade de liquidação naquele vencimento. Ou seja, se prepare para que, se der uma espichada para um lado ou para o outro, você já tenha o quê? Condições de estar fazendo a zeração, mesmo que você perca. Tá? Pensar o seguinte, não importa se é um cíclico ou um ativo estacionário, tá? A possibilidade de zerar a posição naquele mês, você tem que levar em conta. Tá? E isso, quando você começa a trabalhar com estruturas mais perenes, às vezes a pessoa tem dificuldade de zerar o lote. Você está ganhando aqui, você tem que zerar. A pessoa quer rolar, não. Qualquer um dos dois tem que ter o quê? Essa premissa de que você pode fazer a rolagem, mas você também tem que ter o quê? O preparo psicológico para zerar a posição. Uma das posições mais difíceis de fazer a pessoa zerar foi essa Vale. Essa Vale que foi recentemente. Compra a R720 e vende o financeiro na P701. Essa foi a mais difícil. Por incrível que pareça, né, somente menos de 30% das pessoas que ganharam dinheiro nessa operação zeraram. A maioria preferiu ficar com a posição, que agora já estava dando 4,50 de lucro, agora que a Vale caiu, veio para esse nível aí, já está o lucro de 4,20, já caiu para mais ou menos 1,80, 1,70. Né? Porque as pessoas têm dificuldade de zerar a posição, principalmente em posição vencedora. Então, quando você vai trabalhar nos ativos estacionários, tem que já ter o quê? O preparo psicológico, quando eu ganhar dinheiro eu vou sair da operação. As pessoas têm essa dificuldade. Por que isso? O que acontece é o seguinte, né? A opção longa, principalmente, ela gera a mesma emoção e o mesmo apego que tem o holder. O holder está lá, perdendo dinheiro, ele vai continuar. Está ganhando dinheiro, ele não vai sair. O holder, ele é o cara que, em geral, ele leva as ações para o caixão. Dificilmente se desfaz. As pessoas têm dificuldade de se desfazer. Então, você pega lá, teve ativos lá, por exemplo, Exetec. O Exetec saiu de 7, 8 reais, foi até 60 e pouco. Vê se algum holder Exetec vendeu. Prefiro ficar amargando quando voltou aqui para o 12. Então, tem essa dificuldade. Então, a gente não pode ter o quê? Você tem que se preparar para fazer o quê? Para fazer o trade, montar e liquidar. Tá? Tem muitos trades que são muito bons, como por exemplo as Broken Wings. As Broken Wings, acho que talvez seja o pior trade para o teimoso. Por quê? Porque quando o negócio dá lucro, o cara não quer sair.
Não, eu vou fazer a rolagem. Existem estratégias que você rola. E estratégias que você liquida e bota o dinheiro no bolso, compra carro novo, compra terreno, tá? E você não fica carregando ele. Então, cada vez mais nós vemos o quê? Comportamentos cada vez mais inadequados. Eu até imagino o seguinte, se aqui tiver a opção de 5 anos, você vai ter um monte de gente quebrada. Vai. Porque o cara não vai se desfazer quando estiver no lucro. Ele vai carregar até aquilo dar prejuízo, ou então carregar demais a conta, estourar a imagem. O que a gente mais vê é isso aí. Então, aprendam, né, a fazer operações em que no lucro vocês sabem e botam o dinheiro no bolso. Essa é a parte mais difícil que tem. Existe uma dificuldade em achar a operação certa, e isso é uma dificuldade de colocar o dinheiro no bolso. Tá? E quando você não tem essa facilidade, deu grana aqui na rolagem, já rolo, reduzo, boto no bolso, você não tem esse comportamento, a tendência é que você leve a sua operação até ela ficar ruim para zerar ela. Ele tem que aprender a zerar a operação quando está boa. E quando agora, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas estruturas que você tem que zerar na saída. Aqui não adianta você ficar fazendo rolagem. Existe a possibilidade de fazer a rolagem quando ela estiver no semanal. Mas a minha orientação no semanal é o seguinte: quando tiver as semanais, se for estruturas crônicas, dá até para você ficar fazendo jogo lá na semanal. Mas você rolou uma semana, ganhou 50%, 60% da rolagem mensal, no momento de que você for zerar, se tiver alguma estratégia que é uma arbitragem, por exemplo, um hedge assimétrico, já pega e zera ele. Zera, bota o bolso e monta outro. É importante fazer isso daí, porque aí você limpa a custódia. A pior coisa é você ter uma custódia, um monte de coisa picada. Isso sobrou desse trade, esse sobrou desse trade, tá bom. Sobrou e o que você está fazendo aí? Sobrou, pega e bota no bolso. Tá? Então, né, acho que alguns cuidados nós vamos ter que tomar para que as boas operações não acabem se transformando em verdadeiras arapucas. Tá? Teve um cidadão aí que ele estava fazendo busca horizontal para perto, e a pé estava com a vol alta. Então, o que aconteceu? Estava ganhando grana, ele foi rolando, ao invés de liquidar a posição. E aí, quando foi ver, quando a carteira chegou, era uma carteira de uns 800 mil, mais ou menos, 800 mil, e tinha só de put longa, tinha quase que 140 quilos de put longa e vendido em mais ou menos 160 quilos de put curta. Quer dizer, teoricamente está com um pouca descobertura. Só que a put longa e a curta, eles não netam, né, o risco. Não netam o risco. E aí na primeira queda que teve lá da Petro, pronto, o cara já estourou em margem. Aí teve que sair correndo, zerando, né? E tinham operações que, tipo, a arbitragem da put longa com a curta a put longa estava valendo R$6 e a curta estava valendo 1. Quer dizer, tinha R$5 de lucro lá, o cara não realizou. É quando o negócio derreteu e veio lá do 36 para 29, né? Veio lá para 29. O que aconteceu quando veio do 36 lá para 29? Essa put longa, que estava valendo lá R$6, foi para 7,58. E a outra que estava R$1 foi para 7. Quer dizer, em vez de botar R$5 no bolso, saiu recebendo só 50 centavos. Então, é importante ter essa consciência de que a operação boa, você pega e zera ela e bota no bolso. Tá? E essa talvez vai ser a grande dificuldade das semanais. Porque a semanal, como você tem muita rolagem, eu diria o seguinte: na semanal, provavelmente vai ter um strike só que vai compensar você ficar rolando. O resto você zera e bota no bolso. Tá? Bom, tomar um café aí, né, gente?